Olá, galera. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o estágio supervisionado do ensino médio, que foi feito durante a pandemia, então ele é um pouquinho diferente dos outros estágios. Hoje nós vamos falar sobre matemática, a matemática sem mistérios. Assim, a matemática, ela é a grande vilã, né, da maioria dos alunos. Não existe uma pessoa que diga que já não passou por alguma dificuldade. E a gente tem muita dificuldade daquilo que a gente não conhece, né? Então, não é que a matemática ela seja muito difícil. Na verdade, nós temos dificuldade de compreender. Daí a importância de buscar outras formas de estar trabalhando matemática, principalmente na educação infantil e no ensino médio, né? Segundo dados do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação, dados pelo Ministério da Educação, dizem que cerca de 70% dos alunos que terminam o ensino médio, eles têm resultados insatisfatórios. Ou seja, 70% dos alunos que terminam o ensino médio não têm um bom aprendizado, né? E, assim, para Vygotsky diz que é através da brincadeira, através dos brinquedos, que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, podendo criar uma zona de desenvolvimento proximal, pois durante a brincadeira a criança pode se comportar num nível que ultrapasse ao que ela está habituada, funcionando como se fosse maior e melhor do que é. E nós, professores, precisamos buscar formas alternativas, de uma metodologia alternativa, como os jogos, por exemplo. Os jogos, eles são de fundamental importância no aprendizado de todas as matérias e principalmente no de matemática, porque durante os jogos a criança ela se solta, sabe? Para uma criança entender um conteúdo durante uma brincadeira, durante um jogo, fica muito mais fácil, né? Porque ela consegue entender, é a linguagem dela, né? Não adianta você chegar numa sala de aula e querer colocar uma metodologia de uma faculdade para uma criança do ensino médio, porque vai ser de difícil compreensão. Utilizando os jogos, utilizando as brincadeiras, a criança ela se solta, ela se descontrai, fica mais calma. Você vem para o ambiente da criança, ali você consegue trabalhar com mais facilidade, você consegue transmitir as explicações, o conhecimento de uma maneira lúdica, de uma maneira prazerosa, você ganha a atenção da criança e ela consegue compreender, porque a maior dificuldade é compreender. A gente diz que matemática é difícil porque a gente não entende. A partir do momento que você entende, que o aluno, que a criança entende o conteúdo, que ela vê que não é um bicho de 7 cabeças, que não é tão difícil, ela consegue compreender, ela consegue entender o conteúdo e começa a gostar. E quando a criança começa a gostar da matéria, ela sente mais vontade de aprender e ela tem mais facilidade de se desenvolver, né? E assim, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Tá mais acessível. A gente tem aí a internet que abre várias oportunidades de você estar buscando, de você estar aprendendo. Você tem aulas online, você tem professores à tua disposição praticamente 24 horas, então fica mais fácil você, no ensino médio, a piazada do ensino médio já tem uma noção boa de como usar o computador, como usar a internet, como pesquisar, basta o professor orientar. Vamos pesquisar tal matéria, tal. A criança vai em busca a aula continua na casa, não é só dentro da sala de aula. Quando a criança vai para casa e ela tem gosto na brincadeira, gosto no aprendizado, tem vontade de conhecer, ela vai procurar mais informações e a internet é um excelente meio
uma excelente ferramenta para nós estarmos usando, orientando as crianças para que elas busquem, para que elas pesquisem, para que elas aprendam. Tem vários vídeos que ensinam passo a passo de todas as matérias, de todas as atividades. Quando a criança aprende, o professor ele inicia a sala de aula com os jogos, com as brincadeiras, e aquilo segue em casa, porque a criança leva para casa e aprende brincando, aprende de uma forma lúdica, aprende de uma forma descontraída, de uma forma bacana, prazerosa, e é um aprendizado que ela vai levar para a vida toda. Não é aquela coisa mecânica que ela grava ali no primeiro momento e depois ela esquece, porque ela vai assimilar aquilo lá, ela vai entender, ela vai compreender o que está sendo passado para ela de uma maneira que não sufoque ela, que não estresse a criança, porque através dos jogos, das brincadeiras, fica bem mais fácil. E isso acaba elevando o nível de conhecimento das crianças e tornando as aulas mais tranquilas, mais prazerosas, mais descontraídas. Durante os jogos, a gente cria desafios para os alunos. Desafios que vão levar a criança a pensar, vão incentivar a criança a pensar, a desenvolver o seu raciocínio. Os jogos, durante a matemática, eles precisam ser planejados de uma maneira que desenvolva, que levem a criança a pensar, a raciocinar. O raciocínio lógico. É necessário que seja planejado, adequado e adaptado para a realidade do conhecimento dos alunos. O papel do educador ele é fundamental. O educador ele deve analisar, avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos, bem como o aspecto curricular que deseja desenvolver. Assim, o jogo ele pode ser divertido e, ao mesmo tempo, favorecer a aprendizagem, tornando as aulas menos livrescas e mais atraentes. E hoje a gente vai assim, apresentar aqui o nosso plano de aula para a aula de matemática. É um jogo, um jogo que chama Mastermind. Na verdade, ele é uma adaptação do Mastermind. Mastermind, ele é um jogo que fez muito sucesso, é o jogo da senha. E aqui, ele é adaptado para matemática, né? Ele é indicado aí pro ensino médio, bem legal para ser usado no ensino médio. Ele chama Mastermind. Na verdade, ele é uma adaptação do jogo da senha, né? Do Mastermind, o jogo da senha. Ele foi modificado um pouquinho e adaptado para se trabalhar no primeiro ano do ensino médio, e ele é bem legal. Ele faz a criança participar, faz a criança raciocinar. A criança precisa usar bastante o raciocínio, pensar, e ajuda bastante durante as aulas e para descontrair um pouquinho, né? Eles podem levar para casa, eles podem estar preparando o jogo e jogando em casa com a família e tá aprendendo mais ainda, né? Para esse jogo, né? Os objetivos dele são desenvolver a análise combinatória, estimular a criatividade, o raciocínio e a atenção e desenvolver a educação e a lógica, né? Os materiais usados um tabuleiro, 30 fichas brancas, 30 fichas negras, 60 fichas em 6 cores diferentes, 10 de cada cor. E EVA ou cartolina para preparar as fichas, né? O jogo, ele é uma adaptação do Mastermind, né? O jogo da senha aqui no Brasil, como eu já falei. Ele foi inventado por Mordechai Moirovitz e distribuído inicialmente pela Invicta Plastics, né? E o jogo muito, muito vendido. E aqui a gente fez uma adaptação para trabalhar com o primeiro ano do ensino médio. Ele pode ser aplicado
tanto na escola quanto em casa, né, em outros ambientes, para que as crianças possam estar jogando. Para o desenvolvimento do jogo, eu preciso, no mínimo, 2 jogadores. A dupla define quem irá, tirando para o ímpar para ver quem vai começar o jogo. Ele pode ser ou através para o ímpar, ou qualquer outra maneira que eles achem de escolher quem inicia. O jogador 1, que é o jogador que vai iniciar o jogo, ele cria uma combinação de 4 cores, entre as 6 cores existentes do jogo, e anota ela num papel sem que o adversário veja. Pode separar a turma, né, em 2 grupos para que eles possam jogar, ou simplesmente 2 pares de aluno. O primeiro jogador, ele vai escolher as 4 cores entre as 6, não pode usar nem a branca nem a preta, porque essas vão ser para marcar, e não pode repetir a cor. Então, ele escolhe lá a combinação de 4 cores, e o segundo jogador, ou a segunda equipe, ela vai chutar. A primeira opção, a primeira alternativa, ele vai chutar. Uma combinação de 4 cores. Para cada cor que ele acertar, vai ser colocado uma bolinha branca. Para cada cor que ele acertar a cor e a posição, vai ser colocada uma bolinha preta. E aí ele vai para o segundo chute. Então, se a cor estiver correta e no lugar, na posição, a cor e a posição correta, uma ficha preta. Se tiver somente a cor correta e numa posição errada, a ficha branca, né? O segundo jogador vai fazer uma leitura, uma análise. Quantas cores ele acertou e quantas estão na posição correta. Logo, ele vai trabalhar com as cores que ele acertou, né? São 4 cores, digamos que ele acertou 2 ou 3. Se tiver uma preta, ele sabe que tem uma que está na posição correta. A segunda, ele já vai, a segunda chance, ele já vai tentar colocar numa ordem mais, e assim sucessivamente até que ele acerte as posições. O jogador, ele tem no máximo 10 chances para acertar. Quando ele acertar todas, passa pro próximo jogador, pro próximo. Na verdade, são 8 chutes. Ele tem 8 chutes em 8 combinações para ele acertar o jogo. Então, pessoal, esse é o jogo Mastermind, né? Ou o jogo da senha. Esse jogo ele ficou muito famoso nos anos 80. E como se joga o Mastermind? Ele é jogado por 2 pessoas. Claro que na sala de aula pode ser feito entre grupos, né? Então, tem essa caixa de tabuleiro. Você abre aqui, de um lado, as peças coloridas, do outro lado, as peças brancas e as peças pretas. No tabuleiro, você tem 10 palpites. Já vamos descobrir para que serve cada palpite. O jogo é trabalhado com adivinhações. O jogador que estiver com as peças brancas e pretas vai pegar uma sequência de 4 bolinhas coloridas, sem repetir as cores, são 6 cores de bolinhas. Então, ele vai escolher 4 cores sem repetir. Aqui, como estamos explicando, eu vou mostrar, mas no jogo você não vai deixar o adversário ver, tá bom? Aí você vai colocar aqui na caixinha e fechar. Então, eu coloquei na primeira linha azul, vermelha, na segunda, laranja na terceira e amarela na quarta. Fechei agora. A vez do outro jogador, ele vai tentar um palpite. Ele tem 6 cores e vai escolher 4. E tentar um palpite qualquer. Esse primeiro palpite é um chute. O jogador vai escolher as cores e arriscar um chute. Agora ele deu o palpite. E eu vou dizer para ele se ele acertou e quantas ele acertou. Por exemplo, para cada cor que ele acertar, eu vou colocar uma bolinha branca aqui. E se ele, além da cor, acertou também a posição, eu vou colocar uma bolinha preta. Vamos colocar a bolinha preta aqui. Lembrando que durante o jogo, você não pode deixar seu adversário ver a sequência de cores. Na primeira eu tenho azul e ele pôs roxo, não acertou. Na segunda eu tenho vermelho
ele acertou a cor, mas errou a posição. Então, eu vou pôr uma bolinha branca. O laranja tá na terceira posição, ele acertou. Então, eu vou pôr uma bolinha preta. E amarelo ele não acertou. Então agora ele sabe que acertou 2 bolinhas. E sabe que uma ele acertou na posição. Agora ele vai tentar descobrir no segundo chute. Suponhamos que ele acertou a vermelha. E a posição da vermelha. Então eu vou repetir. E talvez eu chutasse que acertei a roxa. Logo, segundo a lógica, a verde e a laranja eu teria errado. Então, eu vou colocar a azul e a amarela no local delas. Agora, deu uma nova leitura. O jogador vai falar o que ele acertou. A roxa ele continua errando. Agora, ele acertou a amarela, mas errou a posição. A laranja que tinha acertado a cor e a posição ele tirou porque achou que tinha errado. Então, vou colocar a preta e agora ele acertou a vermelha. Então, agora eu coloquei para ele 2 bolinhas brancas. Agora, o jogador vai fazendo a leitura de novo dos dados. Aqui na primeira, eu acertei 2 bolinhas e uma posição. Eu troquei essas 2 bolinhas e deixei de acertar a posição. Logo, eu sei que uma dessas 2 deve ser a bolinha que eu tinha acertado, a cor e o local. E que rendeu essa bolinha preta aqui. Então, eu apostaria em manter a laranja, manter o amarelo, o vermelho e o verde. Aí, o adversário vai ler de novo. A amarela acertou, o verde ele errou, a laranja acertou o local, bolinha preta. E a vermelha, ele acertou a cor, mas errou a posição, bolinha branca. Então, você tem 3 acertos, sendo um na posição correta. Vamos resumir a explicação do jogo. A ideia do jogo é o primeiro jogador propõe essa sequência e o adversário precisa descobrir qual é a sequência correta. Quem descobrir em menos palpites vence o jogo. Na primeira jogada, você conta com a sorte. Você inicia com um chute mesmo. A partir daí, você trabalha com a leitura dos dados. E é legal que você pode criar milhares de combinações com essas cores. E as crianças podem levar para jogar em casa, para jogar com a família. É um jogo bem legal, bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço para todos e até a próxima.